Muito bom, Menos é Kennedy. moleza. Então, devolvo a Bora? bola para você. Olha só, bloco 2, o Toledo. Toledo, tem uma pergunta aqui. Quando ela apareceu, você acha assim, olha, recorde de ocupação é uma coisa boa, né? Por que Uhum. que o Brasil está batendo o recorde de ocupados, essa notícia ela é preocupante, Zé? Tem um grau de preocupação. Explica pra gente. Então, Kennedy, o governo fez muito auê com um número bruto, porque pela primeira vez na história, o Brasil ultrapassou o número de 100 milhões de ocupados, né? Ocupado é um critério, é um mais amplo do que empregado, né? Não dá, a gente às vezes usa como sinônimo, mas não são. Ocupado é todo mundo que trabalhou por um tempo mínimo na semana em que o IBGE foi lá bater na porta dele para perguntar o que que ele estava fazendo, entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de usar a piada que se eu for entrevistado pelo IBGE pescando no Tietê, onde eu não tenho nenhum risco de pegar nenhum peixe aqui em São Paulo, porque, né, todos morreram, é, ficar 15 minutos lá, 15 minutos talvez não, mas um pouquinho mais do que isso, ali com uma vara no Tietê e o IBGE passar e me perguntar o que eu estou fazendo, eu vou ser considerado ocupado para sobrevivência, né? Pescador. Então, assim, não, que você tá, tô trabalhando, né? Tô tentando pescar um peixe que eu não tenho chance de pescar, mas enfim, estou ocupado, né? Não é que eu estou desocupado, né? Então, é um critério bastante maleável, esse de ocupados. Então, é muito importante, claro, é o critério principal para se avaliar como é que a economia está indo, né? Afinal de contas, é muito mais importante o desemprego do que a cotação da Bolsa de Valores ou a cotação do Sim, dólar, né? Isso daqui é a economia real. A taxa efetivamente diminuiu. E aí, Kennedy, a taxa de desocupação, ou seja, as pessoas que não estão ocupadas e que estão procurando um jeito de se ocupar, e não conseguem, ela bateu em 7,8% dessa população que faz parte da força de trabalho, digamos assim, potencial, né, total. Aqueles que trabalham, os que não trabalham, os que estão procurando empregos, que estão desalentados, tudo isso. Então, 7,8 é é a menor taxa desde que houve aquilo que você chama de golpe parlamentar. Mas foi um eu tô, golpe parlamentar, Toledo. A história vai então, provar, tá provando. Não, mas só para, de alguma Tudo maneira, isso bem, daqui tudo bem. mostra como a questão política é importante para a questão Não, econômica não, e não. vice-versa. Porque quando você pega a série histórica, os números são chocantes. Vamos lá. 2012, taxa de desocupação, né? Que seria, grosso modo, a taxa de desemprego e tal. As pessoas que não conseguem trabalhar. Era 7,4%. 2013, 7,3%. 2014, ano da eleição, da reeleição da Dilma, né? 7,0%, menor taxa. 2015, começa a turbulência. Dilma toma posse, já começam as manifestações, aquelas manifestações gigantes na Paulista, Isso, instabilidade, mudança da política econômica, né? Dilma troca o ministro, coloca um ministro sim, com orientação 180 graus diferente do que ela tinha prometido durante a campanha. A taxa já sobe para 8,9, é um crescimento grande, é um crescimento quase de 2 pontos percentuais. sim. 2016, ano do impeachment, 11,7. Confusão, ninguém sabe o que vai acontecer, empresário não investe, economia para, né? Desastre. 2017, primeiro ano cheio do governo Temer e ano de aprovação da reforma trabalhista, 12,6%. Foi de 7 para 12,6, um crescimento de quase 5 pontos em 3 anos, né? 2018 cai um pouquinho para 12,2. Aí todo mundo começou a falar, tá vendo? A reforma trabalhista melhorou, diminuiu a taxa. 2019, 11,8, primeiro ano do governo Bolsonaro. Comemoraram, falaram, ó, tá vendo? Bolsonaro eleito, Paulo Guedes, liberal na economia, taxa de desemprego, desocupação caiu 11,8, beleza. Daí vem a pandemia. 2020 vai para 13,8, sobe 2 pontos em um ano. 2021 bate em 14. E aí, 2022, ano da eleição, Bolsonaro gastou tudo que tinha e o que não tinha, fez aquela festa Isso. da uva com as contas públicas que foram estourar, inclusive no ano passado, né?
deixou uma herança maldita aí para o Haddad e para o Lula tomarem conta. Ela caiu para 9,6 e agora, em 2023, primeiro ano do governo Lula, caiu para 7,8. Então, se você olha os dados, historicamente a gente vê que a interrupção do mandato da Dilma, do jeito que foi, chame como quiser, golpe parlamentar ou não golpe parlamentar, foi uma catástrofe para o Golpe. Brasil. Foi uma catástrofe. Foi. Assim, se não Foi. quiser entrar na discussão Isso, no da mérito, exato. Sem filigrana, entrar no mérito, isso. é um Conta chata. desastre. É um desastre. Isso. Quer dizer, foram 10 anos em que a economia ficou aos frangalhos. Não crescemos, crescemos muito pouco, andamos para trás, e quem pagou o pato foram as pessoas que não conseguiram trabalhar, mesmo querendo, Isso. né? Agora, então, assim, a tendência de recente é uma tendência boa, de diminuição da desocupação, e essa tendência continuou em 2023, primeiro ano do governo Dilma. Agora, por que que é preocupante? Porque na margem, ou seja, de 2023 em comparação a 2022, e se você compara 2022 com o ano anterior, 2021, houve uma desaceleração da melhora. Continua melhorando, mas está melhorando mais devagar, entendeu? Esse é um dado que, quando a gente levanta, quem é do governo fala, pô, mas você está olhando da filigrana, está melhorando, e você vem dizer que, mas não melhorou tanto quanto podia. De fato, você pode olhar desse jeito, né? Um copo meio cheio. Agora, é preocupante no sentido de que o que que isso aponta? Se continuar nesse ritmo, vai desacelerar ainda mais em 2024, entendeu? Então, a melhora vai sendo cada vez menor. Então, essa é a primeira preocupação, que eu não vi muito destacada nas análises que saíram hoje. A outra preocupação, que essa sim, muita gente falou, e de fato é grande, é que a informalidade dentro do mercado de trabalho é muito grande e em algumas áreas cada vez maior. Então, por exemplo, Isso se vale um você programa, pega. hein, Zé? Desculpa interromper. Isso vale um programa. É impressionante esse dado que você está falando, como que está crescendo essa informalidade dentro do mercado de trabalho, e eu acho que tem raiz aí na reforma trabalhista. Esse fenômeno da pejotização, a gente está vendo salários muito baixos, que deviam É, ser salários seletistas, sendo transformados em salários de pessoa jurídica. Isso aí não dá certo. Isso enfraquece a exatamente. Previdência, mas enfim. Mas vai lá você, É desculpa, isso que Zé, eu terminei queria aí. chamar a atenção aqui, Kennedy. Se você pega por exemplo, trabalhador doméstico, né? Teve toda uma reforma para melhorar a situação dos empregados domésticos, etc. O que que aconteceu nesse último ano? De 2023, de 2022 para 2023. Aquelas, e são na maioria mulheres, né? Sem carteira assinada, trabalhadores domésticos sem carteira, cadê? São várias linhas aqui. Cresceu 340 mil sem carteira assinada. E os com carteira cresceu 13 mil. Então piorou a situação, quer dizer, os empregos que foram criados, ocupações que foram criadas, não são empregos, mas as ocupações que foram criadas para, por exemplo, os empregados domésticos, foi uma proporção quase de 30 para 1 sem carteira em relação aos com carteira. É uma precarização. As pessoas que trabalham Por nessa isso que é condição, importante. né, têm menos Isso é condição de importante. prever o que vai fazer com a vida. É da mão para a boca, todo dia. É a Ô Zé, diarista, e é né? importante, assim, é isso, assinar a carteira não é nenhum favor, não, é uma coisa, e é importante, é um respeito. Tem uma queixa de empregados domésticos, diaristas, por exemplo, que eles vão uma vez por semana fazer uma diária, e a família, a pessoa quer que em um dia ela faça o serviço que uma empregada fazia durante uma semana toda. E tem jornadas de trabalho extenuantes aí para as diaristas. A gente está vendo isso, tendo uma discussão no sindicalismo a respeito disso. Daí é uma queixa que esses profissionais fazem, que eles chegam e que num dia tem que dar conta de tarefas que não são possíveis de serem todas feitas no mesmo dia, né? Então, Sim. essa reforma trabalhista, ela merecia um programa nosso, viu, Zé?
Sim, eu acho que tem uma esses efeitos? discussão, vale a Tem pena a gente se debruçar por cada um desses aspectos, né? Tem o aspecto, por exemplo, da regulamentação dos trabalhadores, dos entregadores, né? Basicamente, né? Dos motoristas de Uber, aplicativos, né? dos Uhum. aplicativos, né? Que é uma discussão super complicada, né? Porque, embora claramente seja uma precarização do trabalho, a própria categoria não é clara, uma parte grande da categoria não quer a regulamentação porque gosta dessa situação de você poder trabalhar na hora que você quiser, por quanto tempo você quiser, o dia que você quiser, dessa flexibilidade, né? O que dificulta, é uma bola dividida e o governo está retardando essa regulamentação. Tenho certeza que é porque não tem certeza, ele, o governo, não sabe se vai ganhar ou se vai perder politicamente com essa regulamentação, né? Mas, por exemplo, outro exemplo de precarização do trabalho. Você pega aqui os trabalhadores por conta própria com o CNPJ, porque é aquela coisa, antigamente falava-se assim, o Brasil é uma economia muito bacana, porque tem um monte de microempresário, ó, empreendedorismo, etc. Empreendedorismo é uma ova, né? Isso daqui é a gente que vira empresa porque não tem mais emprego, você tem que se terceirizar e se Isso. transformar em CNPJ. Agora, Sendo mesmo explorada. nos conta própria, olha o que aconteceu, o IBGE divide entre aqueles que têm CNPJ, né, que foram as pessoas físicas que se transformaram em pessoas jurídicas, e aqueles que não têm CNPJ, que nem sequer conseguiram montar uma empresa, Amei. ganhar um CNPJ, porque provavelmente porque o rendimento é tão baixo que não compensa. Então você fica na informalidade e esse cara não vai recolher imposto. O que que aconteceu de 2023 para 2022? O número de conta própria sem é, CNPJ cresceu 1,8%, 334 mil a mais. E os com CNPJ caiu 1,8%, menos 117 mil. Quer dizer, até nisso tem uma precarização. Até no cara que montou um negócio para tentar sobreviver, ele está mais informal, esse conjunto de pessoas está mais informal hoje do que estava um ano atrás. Então, e como esses, Perfeitamente. tem outros sinais de que a precarização está avançando. Então, aumentou a força de trabalho ocupada, passou de 100 milhões, é fato, melhor. Continua melhorando? Sim, continua melhorando, mas a melhora é mais lenta e a precarização é crescente. Então, emprego melhorou, não, ocupação aumentou, mas melhora desacelerou e precarização é crescente. Essa é a síntese. Cabe nos Essa é a 75, síntese. é? Essa é a Não síntese. contei, não contei. É meio precária a minha síntese Marina, também. Mari- Marina vai ter que dar um jeito lá. Olha só, Thelma Romano. Estou aqui na Itália. Ela está acompanhando a gente com 4 horas de diferença no fuso. Obrigado, Thelma. Enquete está no ar. Votem aí quem respondeu melhor. Minha resposta, Kennedy. Dino se destacou no combate ao bolsonarismo, mas fez pouco na segurança. Público, faltou exigir celeridade de órgãos públicos. Muito bem. Ó, vamos, Zé, com a síntese feita, enquete comunicada, partir para o terceiro bloco? Bora lá? Vamos falar com Galera, Marquinhos. coloca o Marco Antônio Carvalho Teixeira com a gente no ar.